Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Lembrando que é um estudo exaustivo, onde nós estamos vendo capítulo por capítulo e versículo por versículo. Você que tem sido abençoado por essas aulas, eu convido você, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de recomendar para amigos. E não esqueça de dar o seu joinha. Somente assim o YouTube vai ver que o conteúdo é relevante e passa a recomendar também esse conteúdo para outras pessoas. Hoje vamos ter o capítulo mais triste entre as igrejas que temos estudado. Hoje nós vamos aprender o que não ser como igreja. E, infelizmente, no dispensacionalismo, que é comparar a história da igreja com eras que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia, infelizmente, representa os dias de hoje de muitas igrejas. Laodiceia, ela era uma cidade que inicialmente não se chamava Laodiceia, ela se chamava Dióspolis. Dióspolis significa cidade de Deus, embora o Deus daquela época não era o Deus verdadeiro, o nosso Deus, mas sim o Zeus. Então era a cidade de Zeus, certo? Que era o Deus maioral daquela época. Agora, em mais ou menos 250 a.C., um homem, um rei chamado Antíoco II, querendo agradar a sua mulher, que se chamava Laodice, ele conquista a cidade de Dióspolis e transforma o novo nome para Laodiceia. Sabe o que significa Laodiceia? O povo que julga. Então, já vai dar vazão para o que vai acontecer com a igreja que estava aqui. Laodiceia, ela tinha um ponto estratégico. Por quê? Porque ela ficava no entroncamento de 3 importantes cidades romanas. Então, ela era uma cidade de todas as igrejas, não tinha cidade mais próspera do que Laodiceia. Laodiceia tinha já um sistema bancário muito fluido e sólido. Pessoas abastadas do Império Romano passavam nas suas cavalgadas por Laodiceia e deixavam ali suntuosas quantias de dinheiro. Então era uma igreja muito abastada. Laodiceia ficava a mais ou menos 70 quilômetros de Filadélfia. Nesta época tinha mais ou menos 100 mil habitantes. E sabe o que é interessante? 2 coisas. Laodiceia, ela ditava moda na época. Por quê? Porque ela tinha um centro comercial de um tecido negro, uma lã escura, que era utilizado para fazer roupa e para fazer tapete. Além disso, tinha um dos sistemas médicos mais desenvolvidos da época. Lá existia um centro de oftalmologia como não existia no mundo de então. Tanto que Laodiceia produzia uma pomada, que era uma pomada oftalmológica, né? Ela tinha um pó que ela fazia, né, ali com as substâncias, formava uma pomada que era utilizada na região dos olhos, ou seja, o centro da oftalmologia da época ficava em Laodiceia. Sempre lembrando que quando Jesus vai tratar com as igrejas, ele fala coisas características da cidade. E aí você vai ver como Laodiceia é a que mais se encaixa naquilo que Jesus vai falar e o quanto temos a aprender, certo? Essa igreja, possivelmente a igreja em Laodiceia, ela não foi fundada por Paulo, mas talvez por um dos seus colaboradores, o Epáfras, e que nas suas passadas acabou fundando ali uma igreja. Laodiceia, para você ter uma noção, ela era tão rica que num passado aconteceu um terremoto, e ali era uma região que acontecia muitos terremotos, que destruiu boa parte das cidades de então. Laodiceia foi a única cidade que não precisou de ajuda do Império Romano para ser reconstruída. Ela é uma cidade tão rica e tão próspera que ela mesma e os seus habitantes reconstruíram a cidade sem pedir um dinheiro para
o Império Romano de então. Para você ter uma noção o que estava acontecendo. Agora, olha que coisa interessante. Nós começamos então no capítulo 3, verso de número 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza e que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha como é importante nós entendermos a história. Laodiceia, conforme historiadores, ela não tinha abastecimento de água própria, embora fosse uma cidade tão rica e tão próspera. Só que ela não tinha um abastecimento próprio. O abastecimento vinha de duas cidades vizinhas, Hierápolis e Colossos. De uma vinha água termal, água quente. De outra vinha água fria, água que dava vida. Quando as duas se encontravam pelas tubulações, como é que a água ficava? Morna com fria, quente com fria, fica morna. Então, a água de Laodiceia não era uma água boa para beber, porque era uma água morna. Então, quando Jesus fala, vocês não são nem frio nem quente, os laodicenses entendiam bem do que Jesus estava falando. Agora, olha um erro que nós temos a tendência muito grande, eu já tenho ouvido em relação a isso. Porque Jesus fala assim, você não é nem frio nem quente. Aí nós temos a tendência de dizer, viu só? O verdadeiro cristão tem que ser quente, tem que ser fogo do espírito, não pode ser frio. O verdadeiro cristão é quente. Eu lamento dizer que você está errado. Você acha que Jesus estaria brincando se dissesse que pena, Laodiceia, que você não é quente, mas que pena também que você não é frio? Jesus está elogiando o quente e está elogiando o frio. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala sobre ser quente e ser frio, tem a ver com intensidade. A água fria é uma água intensa, é uma água para beber, é uma água que traz vida. A água quente, na época, era uma água termal, era uma água curativa, era uma água gostosa. Agora, a água morna não servia para água, nem para beber direito. Então, quando Jesus fala quem dera você fosse quente ou frio, ele não está falando que é bom ser quente, não é bom ser frio. Ele está falando que é bom ser quente e é bom ser frio, no sentido de intensidade. A igreja em Laodiceia, e ele não está falando da cidade de Laodiceia. Ele está falando de uma igreja que lá tinha estabelecida, com crentes ricos, com crentes prósperos, com crentes que cantavam hinos, com crentes que tinham Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas Jesus não estava dentro desta igreja. Daqui a pouco nós vamos ver. Então Jesus disse, que bom, falta em vocês intensidade. Vocês são simplesmente cristãos nominais. Como muitas vezes nós, né? Quantas vezes nós temos simplesmente o hábito de ir da igreja porque é um domingo. Temos hábito de ir numa escola dominical, que é domingo de manhã, ou num culto no meio da semana, mas nós não vamos com o verdadeiro espírito de adorar a Deus. Nós vamos simplesmente porque a nossa consciência pesa, porque é um costume que nós aprendemos que domingo é dia de ir na igreja. Cuidado, nós podemos estar virando morno. E o que o Senhor diz? Eu vomitarei vocês da minha boca, porque a água morna é utilizada inclusive para vômito, né? Não é assim? Até os antigos utilizavam isso, alguns até que estão assistindo podem dizer, o que tem uma pessoa que precisa vomitar, o que fazem? Dá água morna para a pessoa, porque a água morna induz ao vômito. Então, eu vou vomitar vocês da minha boca. Agora, olha o que é mais interessante. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas eu digo que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você consegue compreender o que Jesus está falando aqui? Ela dizia, eu sou rico. A cidade de Laodiceia e a igreja de Laodiceia era a cidade mais próxima de todas, próspera de todas. É a que mais tinha o sistema bancário e ela diz, eu sou rico. E Jesus diz, você é pobre. A cidade de Laodiceia dizia, nós ditamos moda, nós temos um tecido, uma lã negra que nenhuma mais vende. Nós somos ricos. E Jesus dizia, vocês estão nu.
Laodiceia tinha o maior centro oftalmológico da época. Tinha uma pomada oftalmológica que vendia para todo o império. O que Jesus diz? Vocês estão cegos. Então Jesus diz, vocês dizem que são ricos, vocês são pobres. Vocês dizem que tem o melhor centro de oftalmologia, vocês estão cegos. Vocês têm roupas até dizer chega para vestir, as melhores roupas, mas eu digo que vocês estão nus. Olha que coisa triste. Quando Jesus fala isso à igreja, eles entendem completamente o que Jesus está falando. Aconselho de você que de mim compre ouro refinado pelo ouro, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas. Interessante, né? Que eles vendiam uma lã escura. E Jesus compra de mim vestes brancas para que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver. Você vê que Jesus depois toca nos 3 pontos mais fortes da Laodiceia. Diz, compra o ouro meu. Vocês têm o ouro bancário aí, que é um ouro que a traça vai corroer, mas o ouro que eu posso dar, esse a traça não corrompe. Vocês têm essa pomada que serve como um colírio. Mas eu aconselho, comprem de mim o colírio verdadeiro para que vocês possam enxergar o erro de vocês. Vocês dizem e vendem essa lã escura que dita moda, mas compra de mim vestes brancas, porque comprando de mim vestes brancas, você vai ter a verdadeira vitória, vocês vão ver a nudez que vocês realmente têm. O que nós podemos aprender até aqui? Infelizmente, essa é a realidade de muitas igrejas do Ocidente. Grandes ministérios, suntuosos ministérios, riquíssimos ministérios, mas são igrejas mornas. E aqui eu preciso fazer um alerta muito grande. Não é porque você está na igreja e porque a tua igreja tem grito, porque a tua igreja bate palma, porque a tua igreja canta alta, porque você chora, etc e tal, que isso significa uma igreja avivada. Não. Eu sempre costumo dizer na minha igreja, avivamento não é sinônimo de eu pular, de eu dançar, de eu bater palma, isso não é avivamento. Avivamento é sinônimo de mudança. É você chegar na igreja, você escutar uma mensagem, o Espírito Santo falar com você e você dizer no seu coração, a partir de hoje você é uma pessoa diferente. A partir de hoje você é uma pessoa melhor. E o avivamento começa com arrependimento. Todos os avivamentos na história da igreja foram baseados na oração, foram baseados na santificação, foram baseados no arrependimento e foram baseados na mudança. Avivamento tem intimidade com mudança, com mudar. Se você vai na igreja, você se alegra, você pula, você bate palma, você fala língua estranha por aí afora, mas sai e continua sendo a mesma pessoa que sempre foi, não mudou nada na tua vida. Você não saiu de lá e não foi um culto avivado. Pode até ter sido, mas você não foi pego por esse avivamento, porque avivamento tem que ter mudança. E Jesus fala a essa igreja, vocês dizem que são tudo isso, mas vocês podem mudar. Então, o que eu falei na aula passada, eu digo novamente, sucesso ministerial não significa necessariamente sucesso espiritual. Eu não posso chegar e dizer, porque eu sou rico, significa que Deus está comigo. Pelo contrário, muitas pessoas riquíssimas dentro das igrejas irão para o inferno. Sabe por quê? Porque tiveram amor ao dinheiro. O dinheiro não é ruim, o dinheiro não é o problema. Todos nós trabalhamos e como é bom nós termos o nosso dinheiro para chegar no final do mês, poder sobrar alguma quantia, para dar o melhor para a nossa família, para fazer aquela viagemzinha de férias que nós sonhamos, para poder comprar o carro que nós queremos, para poder comprar a bicicleta que nós queremos, a moto que nós queremos, poder dar uma situação mais tranquila para a nossa família. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Porque quando eu começo a amar o dinheiro, sabe o que começa a acontecer? O dinheiro começa a se tornar o meu Deus. O dinheiro começa a se tornar a minha segurança. E eu me engano. Porque eu vou na igreja, digo que Deus é a minha salvação e segurança, mas lá no fundo eu sei que a minha segurança vai estar no dinheiro. Então, cuidado. Existem grandes ministérios por aí afora no Ocidente, que são ministérios corrompidos. Porque no Oriente é diferente. No Oriente, nos países de cortina fechada, a igreja é perseguida. É a igreja conhecida por ser mártir, por sofrer por Cristo. E, infelizmente, as igrejas do Ocidente, onde nós estamos, são conhecidas por ser
pedintes, barganhadores. Deus, eu te dou a minha adoração se tu me der isso. Se tu me der um carro novo, eu te dou aquilo. Se tu me der uma casa nova, eu te dou disso. Se tu me der um emprego, é isso. Nós estamos adorando a Deus por aquilo que Ele nos dá, não por aquilo que Ele é. Mude a partir de hoje, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida amiga. Comece a adorar a Deus por aquilo que Ele é, que você vai ver milagres de Deus na tua vida, a presença de Deus na tua vida. E a tua vida nunca mais será a mesma. E aí Jesus continua exatamente dizendo, no verso de número 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto, ser zeloso e arrepende-se. Ou seja, embora a igreja estivesse numa morredão espiritual, Jesus diz para eles, existe ainda oportunidade de arrependimento, como existe arrependimento para mim e para você. Não importa o que você tenha feito na sua vida. Talvez você cometeu um pecado que o inimigo das nossas almas tem colocado na tua vida, dizendo que não há mais solução, não há mais arrependimento, mas que isso caia por terra hoje, em nome daquele que está sobre todo o nome, que é Jesus Cristo, e você saiba que não importa o que você cometeu, se você se arrepender de coração, o Senhor é poderoso para perdoar todos os teus pecados e jogar no mar do esquecimento e transformar você em uma nova criatura. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. A pergunta que eu faço agora é o seguinte. Aqui do meu lado tem o vidro. Se Jesus diz que está batendo na porta, ele está dentro ou fora da igreja? Ele estava fora. Você viu que então pode ter igrejas que têm o seu templo, igrejas que cantam hinos, igrejas que adoram a Deus, igrejas que dizem que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e Jesus está fora delas. A igreja de Laodiceia era assim. Para quem via de fora, parecia a igreja mais espiritual de todas. Por quê? Porque tinha posses, os membros eram ricos, era uma igreja rica, era uma igreja ativa na sociedade. Só que Jesus estava fora, dizendo, eis que estou à porta e bato. Aqui, na cultura judaica, é muito interessante. Porque não era comum você chegar numa casa e bater na porta, como hoje é. Era comum você chegar na casa e você chamar pelo nome da pessoa e ela vinha até a frente. Geralmente, bater a porta acontecia em casos e situações emergenciais. Estava pegando fogo, um ataque do inimigo. Você chegava, você chamava a pessoa, batia na porta e saía correndo para se salvar. Então, quando Jesus bate a porta, significa urgência, dizendo é momento de arrependimento, é momento de mudança. E aí Jesus diz, se você abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa, celebrarei, cearei com você e você comigo. Ao vencedor, ou seja, aquele que se arrepender, eu darei o direito de sentar comigo no meu trono. Alguns estudiosos dizem que Laodiceia foi uma das únicas igrejas que não recebeu nenhum elogio, mas que se arrepender, talvez recebe o maior do galardão, que é o quê? Que é sentar com o Senhor no seu trono. Assim como também eu venci e sentei com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que isso significa? Significa que é momento de nós não brincarmos mais de ser cristão. Você que não é cristão e que está olhando esse vídeo, eu quero dizer para você que existe uma solução para a tua vida. Eu quero dizer que talvez você já tenha buscado em tudo a solução para a tua vida. Para a tua tristeza, para as tuas angústias, para as tuas mágoas, para a falta de perdão que talvez falta na tua vida. A solução chama-se Jesus Cristo. Convide Jesus a entrar na tua vida. Nós vamos ao término fazer uma oração e eu quero que você convide Jesus a entrar na tua vida. Eu tenho certeza. E eu digo, faça a prova. Se você abrir o teu coração e convidar Jesus a não entrar na tua vida e ele não entrar, você pode voltar aqui que eu deixo a minha fé se isso não acontecer. É impossível um coração quebrantado convidar Jesus e Jesus não entrar e fazer ali uma transformação. Mas também um recado para todos nós que dizemos ser cristãos, discípulos de Cristo. Não é momento mais de brincar. Você que está brincando com o pecado, você que está brincando com o erro, cuidado. Muito em breve Jesus vai voltar. E talvez você seja pego despercebido. Aí pode ser muito tarde. Aí a forma como você vai morrer, nós vamos ver nos próximos capítulos. Eu queria orar com você. Nós terminamos as 7 igrejas do Apocalipse. Sabe qual a dica que eu dou para você? Comece desde a primeira. Comece desde a primeira igreja em Éfeso.
Estude novamente as 7 igrejas e veja como elas caminharam, como começa e como termina. Eu convido você a orar. Na próxima aula, continuaremos agora no capítulo 4 de Apocalipse. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, chego diante da Tua presença, agradecido, Pai, pelo que Tu fizeste por nós, porque se Tu não tivesse enviado o Teu Filho Jesus Cristo a esta terra, de nada adiantaria estar aqui. Seriam simplesmente palavras ao vento. Mas se aqui eu estou, é para que todo aquele que juntar a sua voz em oração comigo, em concordância, tu possa entrar na sua vida. Aquele que não aceitou ainda a ti como Senhor e Salvador, possa aceitar e que tu venha fazer morada na sua vida. Transforme a sua vida e mostre que há uma luz no fim do túnel e a luz se chama Jesus Cristo. Mas também a todos nós, que nos dizemos ser teus seguidores, Senhor, que nós possamos a cada dia nos parecer mais contigo, nos tornar mais santo, nos tornar mais parceiros de caminhada, no sentido de que, se nos chamamos cristãos, nós precisamos nos tornar cada dia mais parecido contigo. Senhor, ajuda nas nossas dificuldades, ajuda nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Nós encerramos esta oração, mas nós continuamos na tua presença e assim queremos continuar até o dia que tu vier buscar a tua igreja. Assim eu oro em teu santo, poderoso e amado nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente.